Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanham aqui em plenário. Boa tarde a toda a população sorrisense. Estamos aqui reunidos para a 7ª reunião da CPI número 02/2021, CPI das Liminares da Saúde. Nesta data de 4/7/2022, às 14h32, no plenário da Câmara Municipal de Sorriso. A presente reunião está sendo gravada na íntegra e será franqueada aos presentes e demais interessados o acesso do material produzido. Conforme pauta da reunião, é necessário, primeiramente, procedermos com a leitura e aprovação da 5ª e 6ª ata das reuniões realizadas nos dias 27/6/2022 e 28/6/2022, as quais eu peço para o vereador Diogo Krieger que faça a leitura. Senhor presidente, relatora Jane, quem nos acompanha aqui no plenário pelas redes sociais, Comissão Parlamentar de Inquérito de número 2 de 2022, CPI das Liminares da Saúde, frente à ata de número 5 de 2022. Ata da 5ª reunião da CPI das Liminares da Saúde, que investigará pagamentos supostamente indevidos pelos procedimentos cirúrgicos judicializados da Secretaria Municipal de Saúde, realizada no dia 27 de junho de 2022, segunda-feira, às 14h37, no plenário da Câmara Municipal de Sorriso, localizado na Avenida Porto Alegre, número 2615, bairro Centro. Na ocasião, reuniram-se o presidente, vereador Rodrigo Machado, PSDB, a vereadora Jane Delaribera, PL, e o membro, vereador Diogo Krieger, PSDB. A procuradora jurídica da Câmara Municipal, Elis Karen Ceruti, o assessor especial da Câmara Municipal, Jonathan Portela, as assessoras parlamentares, Kátia Chapla e Emanuele Costa, as testemunhas ex-tesoureira do município de Sorriso, Ivete Aparecida Pereira, e a presidente do Conselho de Saúde, Silvia Alves de Oliveira Guerin. Preliminarmente, o presidente consignou que a reunião estava sendo gravada na íntegra, sendo franqueado aos presentes e demais interessados o acesso ao material produzido por consequinte. O presidente consignou ser necessária a leitura e aprovação da 3ª e 4ª atas das reuniões realizadas no dias 20 e 21 de junho. O membro, o vereador Diogo Krieger, fez a leitura das atas. Os presentes na reunião da data do dia 27 de junho de 2022 aprovaram por 3 votos favoráveis as atas de número 3 e 4 de 2022. O presidente deu início à oitiva das testemunhas, para tanto fez a leitura do breve relato do escopo desta CPI. Após a leitura, feitas as considerações que justificaram a instauração da CPI 2 de 2022, com o objetivo de entender desde a origem a situação hora investigada, o presidente solicitou esclarecimentos nessa situação às testemunhas Ivete Aparecida Pereira, ex-tesoureira do município de Sorriso, e a Silvia Alves de Oliveira Guerin, presidente do Conselho de Saúde. Para tanto, iniciou os questionamentos com a oitiva da ex-tesoureira do município de Sorriso, Ivete Aparecida Pereira, por meio de videoconferência, pelo fato de que a testemunha em questão reside atualmente no estado de Rio Grande do Sul, bem como pelo fato de que a CPI precisa ter andamentos céleres para a apuração dos fatos, o que justifica e autoriza a realização deste procedimento por meio virtual. O presidente, então, solicitou ao servidor Wander Soares Morlim que iniciasse a videoconferência, cumprimentando a senhora Ivete Aparecida Pereira, ex-tesoureira do município de Sorriso. O presidente consignou que a mesma seria ouvida na condição de testemunha e que, para isso, seriam feitas perguntas concernentes à execução dos procedimentos cirúrgicos provenientes de decisões judiciais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, bem como sobre os detalhes decorrentes das irregularidades provenientes dos pagamentos em duplicidade de procedimentos cirúrgicos. Em decorrência do acordo de procedimentos deliberado em reunião desta comissão, foi informado que as perguntas seriam formuladas e dirigidas à ex-tesoureira do município de Sorriso, Ivete Aparecida Pereira, através inicialmente do presidente, sendo que após as respostas às perguntas seria facultado tempo de 20 minutos para uso da palavra livre. Prosseguindo a abertura do prazo para os demais membros da comissão e vereadores, feitos os questionamentos, o presidente agradeceu a presença e a colaboração da ex-tesoureira do município de Sorriso, Ivete Aparecida Pereira, assinalando que a sua presença ficará registrada por meio da juntada de mídia digital deste depoimento aos autos da CPI. O presidente convidou a testemunha Silvia Alves de Oliveira Guerin, presidente do Conselho de Saúde. Do mesmo modo, foi lembrado que a mesma seria ouvida na condição de testemunha e que a completa elucidação dos fatos auxiliaria na compreensão do caso investigado.
Em decorrência do acordo dos procedimentos deliberado em reunião desta comissão, foi comunicado que as perguntas seriam formuladas e dirigidas à presidente do Conselho de Saúde, Silvia Alves de Oliveira Guerin, através inicialmente do presidente, sendo que após as respostas às perguntas seria facultado o tempo de 20 minutos para o uso da palavra livre, prosseguindo a abertura dos prazos para os demais membros da comissão e vereadores. Feitos os questionamentos, o presidente agradeceu a presença da presidente do Conselho de Saúde, Silvia Alves de Oliveira Guerin, pedindo ainda que assinasse a lista de presença, caso ainda não tivesse feito. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 5ª reunião da CPI número 2 de 2022, concluindo a presente ata, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. As perguntas formuladas pelo presidente, relator e membros e vereadores, assim como as respostas da testemunha, seguem anexo ao arquivo audiovisual e degravadas na íntegra. Essa é a ata de número 5 de 2022, senhor presidente. Comissão Parlamentar de Inquérito de número 2 de 2022, CPI das Liminares da Saúde, a ata de número 6 de 2022, ata da 6ª reunião da CPI das Liminares da Saúde, que investigará pagamentos supostamente indevidos pelos procedimentos cirúrgicos judicializados da Secretaria Municipal de Saúde, realizada no dia 28 de junho de 2022, terça-feira. Às 7 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso, localizada na Avenida Porto Alegre, número 2615, bairro Centro, no 28º dia do mês de junho de 2022, às 7 horas, da sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso, reuniram-se o presidente e vereador Rodrigo Machado, PSDB, a vereadora Jane Della Libera, PL, e o membro, vereador Diogo Krieger, PSDB, e o membro suplente, vereador Maurício Gomes, do PSB. A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, Elis Karen Ceruti, o assessor especial da Câmara Municipal, Jonathan Portela, as assessoras parlamentares, Kátia Chaplin, Emanuele Costa e Janine Cruz Souza Nunes, e representando a imprensa da Câmara Municipal de Vereadores, Bianca Arruda. O assessor especial, Jonathan Portela, consignou que a ata de número 5, de reunião realizada no dia 27 de junho de 2022, estava sendo confeccionada pela Secretaria da Comissão e será lida e aprovada na próxima reunião, passando a seguinte ordem do dia. A comissão, por unanimidade, deliberou pela convocação da ex-servidora do Departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, Marilei Oldoni Dias, na condição de investigada, para a reunião designada para o dia 4 de julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos. A comissão, também por unanimidade, deliberou pela convocação da sócia, administradora da Chocair Limitada e Clínica Bem-Estar Limitada, Samanda Nícia Rosa Chocair, na condição de investigada, para a reunião designada para o dia 4 de julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos. A Secretaria da Comissão recebeu o ofício de número 35 de 2022, GAB VMG, do membro suplente de vereador Maurício Gomes, requerendo o afastamento imediato do secretário municipal de Fazenda, Sérgio Cocova Silva. Os demais membros da comissão deliberaram por unanimidade quanto à necessidade de complementação do ofício em questão com os elementos probatórios e suporte fáticos para subsidiar o pedido. A comissão ainda deliberou pela solicitação de reforço policial ao senhor Jorge Luiz de Almeida, tenente-coronel da PM, comandante do 12º Batalhão, nas reuniões das oitivas que serão realizadas todas as segundas-feiras, às 14 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Sorriso, deixando em evidência que no dia 4 de julho serão ouvidas como investigadas Marilei Oldoni Dias e Samanta Nícia Rosa Chocair. Para evitar qualquer situação que possa ocorrer, o ofício de número 13 de 2022, CPI de número 02 de 2021, encaminhando a exímia senhora Elide Manzini de Campos, promotora de justiça, não teve resposta. Desta feita, a comissão deliberou que a Procuradora Jurídica da Câmara Municipal, Elis Karen Ceruti, busque uma agenda com a senhora Maísa Fideli Gonçalves Pirâmides, promotora de justiça, a respeito do procedimento sob números SIMP 002829025/2022. A Secretaria da Comissão recebeu o requerimento da relatora vereadora Jane Della Libera, solicitando que a CPI requisite a quebra dos sigilos bancários, fiscal e telefônico e telemático das empresas Clínica Bem-Estar, CIC Clínica Médica, das pessoas físicas Samanta Nícia Rosa Chocair, José Constantino Chocair e Marilei Oldoni Chocair.
A comissão vai aguardar a reunião com o Ministério Público para a deliberação do requerimento. O contador do Legislativo Municipal, Bernardo Antônio Signor, se fez presente na reunião, a pedido da Procuradora Jurídica da Câmara Municipal, Elis Karen Ceruti, para esclarecer dúvidas dos membros da comissão a respeito do sistema e do portal da transparência. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, concluindo a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Essas são as atas de número 5 de 2022 e de número 6 de 2022, senhor presidente. Meu voto é favorável pela aprovação das atas. Vereadora Jane. Meu voto é favorável. Também voto favorável. Então, com 3 votos favoráveis, as atas de número 5 e 6, de dia 27 e 28, respectivamente, de 6 de 2022, estão aprovadas. Os presentes da reunião aprovam, essas atas. Passam agora à oitiva das testemunhas. Para tanto, faz necessário breve relato do escopo dessa CPI. A CPI foi instaurada em decorrência do requerimento assinado por todos os vereadores dessa Casa de Leis no dia 31 de maio de 2022, lido em plenário da 18ª Sessão Ordinária de 6 de junho de 2022. Atos da presidência desta Casa de Leis nomeou membros para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, nos termos do artigo 30 do Regimento Interno, Resolução 04 de 1999, com a finalidade de investigar pagamentos supostamente indevidos de procedimentos cirúrgicos judicializados entre as datas de 1/1 de 2017 a 26/5 de 2022, ocorridos na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Em primeira reunião, a comissão deliberou sobre a função de cada vereador que compõe a comissão, sendo assim estabelecida: presidente, vereador Rodrigo Machado; relator, Jane de la Libera; membro, Diogo Krieger; e os membros suplentes, vereador Vanderlei Paulo e Maurício Gomes. Os assessores parlamentares, Kátia Chapla, Emanuele Costa e Janine Cruz Souza Nunes, como secretários da comissão. Foi deliberado também, em reunião da CPI, que um dos eixos da investigação é a identificação da origem das irregularidades apontadas. Tem-se que, por meio do ofício número 268 de 2022, Gabinete de Secretaria da Câmara de Sorriso, o presidente Leandro Carlos Damiani requisitou ao excelentíssimo prefeito Ari Genésio Lafim informações referentes ao cumprimento e pagamento de procedimentos da área da saúde decorrentes de decisões judiciais entre as datas de 1/1 de 2017 a 26/5 de 2022, solicitando especificações, tais como cópia integral dos processos administrativos de aquisição de procedimentos de saúde decorrentes de decisão judicial, contendo dados e documentos pessoais do paciente e orçamentos realizados previamente para balizamento do custo do procedimento, cópia da decisão judicial que determinou a realização do procedimento, notas fiscais e comprovantes de pagamentos realizados à empresa responsável pela prestação de serviço de saúde contratado e comprovantes de cumprimento da realização do procedimento de saúde. Em resposta à Prefeitura de Sorriso, por meio do ofício SENGOV número 031 de 2022, de lavra do senhor Hilton Polezelo, secretário municipal de governo, encaminhou a esta Casa de Leis documentos que teriam sido enviados ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O ofício SENGOV número 031 de 2022 trouxe a esta Casa Legislativa cópia do ofício GRAP número 131 de 2022, endereçada ao Ministério Público de Mato Grosso. Nesse momento, há expressas menção de fatos que devem ser apurados para completa elucidação. Destaque-se nesse documento a apresentação de relatórios sobre análise de rotina aferida em processo de pagamentos realizados pela Tesouraria Municipal, que delas constam a existência de pagamentos em duplicidade ocorrida em procedimentos cirúrgicos da área da saúde, decorrentes de determinações judiciais, acompanhado de relatórios que apontam o pagamento do valor de R$ 2.368.827,93, além dos valores determinados por decisão judicial, que, segundo o relatório, seria de R$ 586.636,47. Sendo assim, com o objetivo de entender desde a origem a situação ora investigada, é que
solicita a senhora Marilei Oldoni Dias, ex-servidora da Secretaria Municipal da Saúde, e senhora Samanta Nícia Rosa Chocair, sócio-proprietárias das empresas Chocair e Clínica Bem-Estar. Nesta data de hoje, de 4/7/2022, a CPI das Liminares da Saúde, através desse presidente, vereador Rodrigo Machado, foi intimado da decisão judicial proveniente do habeas corpus de número 100-66-4807-2022, 811-0000, proferida pela juíza Emanuele Chiaradia Navarro Mano, que tornou facultativo o comparecimento da senhora Marilei Oldoni Dias, no depoimento a ser realizado nesta oportunidade diante da CPI das Liminares da Saúde. Nesse momento, eu solicito ao senhor vereador Diogo Krieger que leia na íntegra o teor da decisão do mandado de segurança. Senhor presidente, Estado de Mato Grosso, Poder Judiciário, segunda Vara Criminal de Sorriso, processo de número 100664.2022.8.11.0040, impetrante Marilei Oldoni Dias, impetrado, presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Rodrigo Machado. Trata-se do habeas corpus preventivo impetrado pela paciente Marilei Oldoni Dias, com pedido liminar em fase do ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito de Sorriso, Mato Grosso, CPI das Liminares da Saúde, ao qual aprovou a convocação da paciente para prestar depoimento na qualidade de investigada no dia 4/7/2022, às 14h30, no plenário da Câmara Municipal de Sorriso. A parte impetrante alega que, após o recebimento de denúncia que noticiava desvio de recursos públicos através da emissão e pagamentos em duplicidades de notas fiscais provenientes de serviços relativos a cirurgias do município de Sorriso, Mato Grosso, advindas de determinações judiciais, os promotores de justiça do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado GAECO, Unidade Desconcentrada de Sorriso, Mato Grosso, instauraram a notícia de fato número 002829-025/2022, que deu origem ao PIC 001 de 2022. Em 2/6/2022, nos autos da notícia de fato, número 002829-025/2022, foi designados os depoimentos da paciente perante ao GAECO Sorriso, ocasião em que Marilei, então na condição de testemunha, fez os esclarecimentos necessários solicitados pelos promotores de justiça. Ocorre que, a instauração do PIC 001 de 2022, a paciente passou a constar como investigada, estando pendente a realização de seu interrogatório. Buscando esclarecer as circunstâncias dos supostos atos delituosos dentro da Administração Pública de Sorriso, Mato Grosso, a Câmara Municipal de Sorriso, desta URB, instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito denominada CPI das Liminares da Saúde, CPI de número 02 de 2022, que é presidida pelo respeitável edil Rodrigo Machado. A supramencionada CPI apura literalmente os mesmos supostos fatos delituosos abarcados na PIC de número 001 de 2022, em trâmite no GAECO Sorriso, procedimento em que o paciente consta atualmente como investigada. Com isso, considerando o fato de que o paciente Marilei figura formalmente como investigada na PIC 001 de 2022, será compelida a comparecer na mesma condição na CPI das Liminares da Saúde, CPI de número 02 de 2022, na Câmara Municipal de Sorriso, que apura eventos notadamente imbricados àqueles que são imputados a ela nos autos da PIC supracitado. Assim, constatando que o paciente ostenta a condição de investigada e, como tal, não pode ser obrigada a prestar depoimento, não é possível a sua convocação compulsória para prestar depoimento, sob pena de total aniquilação dos princípios constitucionais e pacífica jurisprudência de nossas Cortes de Justiça. Com essa argumentação, a impetrante requer que seja concedida a ordem, a fim de, primeiro, para convolar a compulsoriedade de comparecimento da paciente para depor perante a CPI das Liminares de Sorriso, Mato Grosso, em facultatividade. Segundo, na eventualidade da paciente optar por comparecer, que lhe seja garantidos os direitos à não autoincriminação. Terceiro,
o de permanecer em silêncio, de não responder às perguntas que lhe forem feitas. Quarto, o direito de estar assistida e acompanhada por seus advogados durante o ato de com esses comunicar-se pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição durante o curso do depoimento. Quinto, o direito de não ser submetida ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever quaisquer termos neste sentido. Sexto, o direito de não sofrer restrições à sua liberdade de locomoção ou privação de direitos ou quaisquer constrangimentos morais ou físicos decorrentes do exercício dos direitos ora invocados. Sétimo, o direito de ausentar-se da sessão na conveniência do seu direito de defesa. E oitavo, declarar-se a ilegalidade dos atos de convocação do paciente. É o relato do necessário decido. A liminar deve ser parcialmente deferida em consonância com o que vem sendo reiterado pelo Supremo Tribunal Federal. De proêmio, anoto que a Comissão Parlamentar de Inquérito de Sorriso convocou a paciente para prestar depoimento na qualidade de investigada, consoante ao ofício de número 033 de 2022, CPI de número 02 de 2022, ID 88735056, de modo que a contra ela instaurados procedimentos investigatórios, conforme relatado pela defesa, de modo que é de liberdade da investigada fazer-se presente ou não a sessão aprazada. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, a apreciar as ADPFs 395, DF 444, DF declarou não recepcionado, em parte pela Constituição da República, o artigo 260 do caput do Código do Processo Penal, de modo que, na oportunidade, ficou assentado que há incompatibilidade com a Constituição Federal na condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato e pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, constando no artigo de número 260 do CPP. Todavia, embora não haja precedente vinculado da Suprema Corte, estendendo o entendimento firmado das ADPFs de número 395-DF e 444-DF, para depoimentos a serem prestados em CPIs, cabe excelentemente a extensão do entendimento acima citado às convocações decorrentes das CPIs, de acordo com a jurisprudência citada. Por outro lado, malgrado as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Vale dizer que não têm mais poderes que os próprios órgãos inerentes à persecução penal, estando, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais da proteção da investigada. Evidentemente, tais poderes conferidos às comissões parlamentares de inquérito devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como os direitos ao silêncio, CF do artigo 5º, inciso 13, a não autoincriminação e a comunicação com advogados. Além do mais, o privilégio contra a autoincriminação aplica-se a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou investigado, conforme já consolidado por julgados do Supremo Tribunal Federal, HC de número 79.812/SP, plenário, relator ministro Celso de Mello, DJ 16 do 12/01 e HC de número 92.371/MC/DF, decisão monocrática, relator ministro Eros Grau, DJ 3/9/07. Dessa conformidade, defiro em partes os pedidos liminares para, primeiro, convolar a compulsoriedade de comparecimento da paciente para depor perante a CPI das liminares da saúde de Sorriso, em facultatividade. Segundo, assegurar à paciente os direitos de ausentar-se da sessão na conveniência do seu direito de defesa. Terceiro, assegurar à paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo a perguntas incriminatórias a ela direcionadas. Quarto,
assegurar à paciente o direito de ser assistida por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei de número 8.906, de 94. Ressalvo, igualmente, a impossibilidade de a paciente ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas. Indefiro o pedido de liminar de declaração de ilegalidade dos atos de convocação da paciente, visto que, aparentemente, se observaram todas as formalidades legais do ato convocatório. Considerando que a paciente fora convocada para depor na condição de investigada, vide ofício de número 033 de 2022, da CPI de número 2 de 2022, ID 88735056, ressalto que ela não poderá ser obrigada a assinar termo ou firmar compromisso legal de testemunha. A cópia dessa decisão serve igualmente como salvo-conduto. Comunique-se com urgência às autoridades coatoras, por mandado e com cópia, solicitando informações pormenorizadas no prazo de 5 dias. Recebidas as informações, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 5 dias. Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso, dia 1º de julho de 2022. Emanuele Navarro Mano, juíza de direito em substituição legal. Assim, tendo em vista o não comparecimento da senhora Marilei Odoni Dias, passamos à oitiva da senhora Samanta. Oi? Oi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os membros dessa CPI. A gente participa na condição tão somente aqui de vereador, nós participamos da outra, na realidade, CPI, mas a gente gosta de exercer realmente o cargo que nos é devido. Cumprimentar todos os presentes, a nossa imprensa. Para que vocês entendam, é uma decisão judicial, onde está dando aí a Mari, né, conhecida Mari, a condição de não participar dessa CPI, dela não estar presente e prestar os esclarecimentos a esta comissão parlamentar. A gente respeita muito o judiciário e, mais uma vez, aquela premissa, ordem judicial não se discute, se cumpre. Mas a gente meio que sente meio que esvaziado como poder legislativo, senhor presidente, de uma prerrogativa que é nossa de uma comissão parlamentar de inquérito. Então a gente vê uma decisão judicial esvaziando uma comissão parlamentar de inquérito, né? Então a gente lamenta isso porque eu entendo que a nossa CPI, que vocês tão bem, vossa presidência tem conduzido juntamente com os colegas, se esvazia. Porque se não temos condições de ouvir a dona Mari, como que vamos avançar com qualidade dentro desses trabalhos? Eu entendo que, nessa condição, a profundidade da investigação vai ficar tão somente ao Ministério Público e ao GAECO. E, infelizmente, a gente fica meio que, né, engessado. Perfeito. Eu concordo, vereador Vanderlei, porém, como hoje até já se tem alguma entrevista, nós não vamos desistir por aqui, não vai parar, não é questão de não ouvi-las agora, mas como eu deixei bem claro hoje, nós vamos esgotar todas as fontes, estaremos sim, novamente, como já protocolamos no Tribunal de Contas, vamos estar indo lá pessoalmente cobrar novamente o auxílio deles, certo? Porque nós não vamos parar por aqui, né? Nós não temos intenção alguma em parar, e essa comissão não vai parar por não ser ouvida essas testemunhas. Elas já foram ouvidas, essas investigadas, né, pelo MP, GAECO, enfim, e nós aqui temos outras linhas que nós vamos seguir, sim, vereador. Vereador Maurício. Importante, só finalizar, Maurício. Então, é importante, senhor presidente, mas mesmo assim eu reitero que, e por isso que eu digo a qualidade que Vossa Excelência tem desempenhado, mas mesmo assim eu reitero que, no meu ponto de vista, essa comissão deveria ouvi-las também, porque são os pontos-chave também, o pivô. Mas, infelizmente, até para que vocês entendam, a imprensa está presente, quem está nos acompanhando por casa, ouvi-las ficará tão somente a cargo
aí do GAECO, se for o caso, ou do Ministério Público. Mas nós respeitamos e apoiamos, senhor presidente, todas as decisões que o senhor tomar no sentido de buscar outros caminhos e meios para que se apure toda a verdade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Oi. Aproveitar a fala do vereador Vanderlei. E era o momento delas também estar aqui se explicando, até porque quem não deve não teme, né? Então vem aqui, se explica para a comunidade, explica para a população. Isso é uma forma de driblar, né? Driblar e querer tentar, de uma forma, atrapalhar o trabalho. Foi lá no GAECO, se não deve, vem para cá, vem aqui explicar para a população, para a gente poder questioná-las, quem realmente é envolvido, quem assinava, porque quem não deve não teme, só levantar a cabeça, né? Mas é triste ver uma situação dessa e esperamos aí, senhor presidente, que o mais, eu tenho certeza, eu confio no trabalho de Vossa Excelência, que o senhor peça o mais rápido possível para que elas compareçam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. A senhora quer falar também? Não, pode. Passo agora a palavra à relatora, a vereadora Jane Della Libera. Um minutinho, senhor presidente. Aonde que ela está? Aonde que ela foi chamada como testemunha? Investigada. Senhor presidente, boa tarde. A imprensa Boa que tarde. aqui assiste. Eu discordo de questionar a juíza que deu a liminar. Por quê? Porque existe dois termos. A CPI tem poder de investigação e existem decisões e acordos já no Supremo Tribunal. Então, nós vamos sim convocar elas de novo aqui como testemunha, porque elas foram convocadas como investigadas e elas teriam o direito de comparecer ou não. Então, o que a juíza fez, na minha opinião, está correto, não está impetrando no poder. Por quê? Agora, quando nós convocarmos elas como testemunhas, aí se elas não vier, com certeza elas estão infringindo a lei. Aí eu vou me sentir que essa comissão poderia estar vazia. Mas enquanto isso não acontecer, não. Porque tem o artigo da... Nós temos aqui, ó, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal, de comissão parlamentar de inquérito, eles têm que vir como testemunha, porque eles estão sendo investigados. Então, eu quero acreditar na Carta da Constituição que não existe interferência entre os poderes. Nós temos liberdade entre os poderes. Nós somos poderes harmônicos, mas independentes. E tem um acordão também de um agravante do ministro Ribeiro Dantas do Alexandre Araújo. Então, que deixa bem claro que ela deveria ser chamada aqui como testemunha e não como investigada. Essas seriam minhas colocações, senhor presidente. Não. Na minha opinião, não é. Vereador Vanderlei, vou abrir um minuto para o senhor. Questão, quem não deve, não teme. Independente de ser, digamos, investigado ou testemunha, a oitiva dela aqui não vai mudar em nada. Se a pessoa é inocente, se a pessoa não deve nada, certo? Ou apenas um atributo legal no nosso ordenamento jurídico, não altera o fato, certo? Então, ou seja, você faz todo um processo, toda uma estrutura, a imprensa está presente, cada um com o seu tempo, os profissionais, né, as pessoas em casa, né, segurança, polícia militar aqui, é isso que eu digo. Quando a pessoa realmente não deve, não vejo problema nenhum, entendeu?
a diferença de um ou outro não vai alterar muito os fatos, porque se deve, vai ter que pagar mesmo, se deve. Agora, se não deve, ou como investigada, ou como testemunha, não vai mudar os fatos, não muda nada, essa é a grande verdade. Mas assim, tem o outro caminho, vamos buscar. Esse é um pensamento que eu tenho, certo? Que quando você tem consciência daquilo que fez, das suas ações, o fato de ser investigado, eu mesmo quantas vezes fui investigado? Só para finalizar, senhor presidente, na qualidade de investigado mesmo. Você está correto, meu amigo, eu erguei a cabeça aqui, vamos para cima, enfrentar, se defender, etc. Agora, infelizmente, quantas pessoas presentes aqui deixaram o seu tempo, seus lares, seus afazeres, né, estrutura toda aqui. Mas tudo bem, vamos respeitar aí, como você disse, a gente respeita, às vezes a gente não concorda, mas... Obrigado, vereador Vanderlei. Justamente isso, então, só para pontuar aqui também, nós estamos numa casa de leis e, portanto, nós temos que cumpri-las, né, primeiramente, né, tivemos uma decisão judicial onde nós temos que cumpri-la, correto? E também a questão de não ser ouvida essas testemunhas, não quer dizer que nós vamos parar. Mais uma vez, eu venho reiterar que nós vamos estar buscando outros elementos para que essa CPI prossiga, juntamente com as investigações de GAECO, com o Ministério Público, para que a gente realmente possa ver, quem sabe, ninguém aqui, elas são investigadas, essas duas pessoas, porém, ninguém sabe se existem mais pessoas, mais envolvidas ou não. E eu acredito que é esse o objetivo, tanto da CPI como da Justiça, em procurar outros envolvidos e o real rombo aí na saúde. Então, acredito que nós não podemos esmorecer aqui por não ouvir essas duas investigadas, né, vereadora Jane, e precisamos dar sequência em outros focos, buscar, sim, subsídios para dar sequência aí e buscar os reais culpados, aí quem for, quem quer que seja. Tá joia? Obrigado. Então, tendo em vista a ausência da senhora Samanta Nícia Rosa Chocair, peço que o vereador Diogo Krieger leia o documento protocolado pela investigada através de sua advogada nesta data à presente comissão. Vereador Diogo Krieger. Senhor presidente, Cuiabá, 4 de julho de 2022, ao exímio senhor Rodrigo Machado, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assunto: convocação para prestar esclarecimentos na condição de investigada. Em resposta ao ofício de número 34 de 2022, CPI de número 02 de 2022, de 28 de junho de 2022, referente à convocação para prestar esclarecimentos na condição de investigada, informamos que a senhorita Samanta Nícia Rosa Chocair se ausentará de prestar depoimento na CPI 02 de 2022, tendo em vista que há um entendimento pacificado pelo STF na ADPF de número 95, arguição de descumprimento do preceito fundamental, de que o investigado possui o direito ao silêncio e à não autoincriminação, sem que tais medidas sejam interpretadas como admissão de responsabilidade, que dimana da dignidade da pessoa humana. Informamos ainda que não há alicerce para conduzir a investigada de forma coercitiva, pois o artigo 260 do CPP, que dá à autoridade o poder de mandar conduzir o acusado à sua presença para ser interrogado, não foi recepcionado pela Constituição Federal por ser incompatível com o direito de não se autoincriminar. Aduzimos ainda que a condução coercitiva do investigado para ser interrogado como medida cautelar tampouco é compatível com o mesmo preceito constitucional e viola inúmeros direitos fundamentais, tais como o princípio da imparcialidade, artigo 5º do parágrafo 2º, artigo 8 do Pacto de São José da Costa Rica, direito ao silêncio, artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, princípio do nemo tenetur se detegere, o princípio do sistema penal acusatório, artigo 156, caput do CPP, devido ao processo penal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ampla defesa e contraditório, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal.
Sem mais acrescentar as informações discriminadas acima, externamos os recíprocos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nedesca Calmon Freitas, OAB MT 11548, Rodolfo Rocha Alves, OAB MT 28821. Obrigado, vereador Diogo Krieger. Obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais aqui em plenário. Cumprida a finalidade desta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 7ª reunião da CPI de número 02 de 2022.